Olá pessoal, meu nome é Paulo Seleguin, sou professor aqui da USP de São Carlos. Esse é mais um vídeo da série Engenharia Aeroespacial e o tema hoje é a propulsão de um foguete no vácuo do espaço. Isso surgiu em função de muitas dúvidas que têm sido colocadas aqui nos comentários. Como um foguete pode acelerar, produzir força e o acelere no vácuo do espaço? Então a questão, o ponto central é, na verdade, a terceira lei de Newton. Newton dizia o seguinte: a toda ação sempre há uma reação, oposta e de igual intensidade. As ações mútuas de dois corpos, um sobre o outro, são sempre iguais e dirigidas em sentidos opostos. Essa é a formulação da terceira lei. Aliás, tudo que eu vou falar nesse vídeo aqui tem a ver com Newton, por isso ele ganha o óculos aqui de pregar leve para quê, turn down for what, de hoje. Agora, vamos pegar um exemplo simples aqui, um carro parado sobre o asfalto, por exemplo. Quais são as forças que estão atuando? Em primeiro lugar, a força peso, a atração gravitacional, que aliás é mais uma das leis de Newton, né? O carro faz uma força sobre o asfalto e reage e faz uma força sobre as rodas do carro aqui. Então essas são as pares, né? Ação e reação. Essas são as forças de ação e reação. Agora, se a gente tentar empurrar o carro, quais são as forças que vão aparecer? Primeiramente, para empurrar o carro, o que a gente tem que fazer é tentar empurrar o chão. Com os pés, a gente tenta empurrar o chão para trás e o chão reage e empurra nossos pés para frente. Com mais um par ação-reação. Ali no contato das nossas mãos com o carro, nós produzimos uma força no carro, o carro reage e nos empurra para trás. E pensando aqui nas rodas do carro, a deformação do pneu ali no asfalto gera atritos. Então, da mesma forma, o pneu do carro tenta empurrar o chão para frente e o chão reage e empurra o carro para trás. São os pares ação e reação. Tanto isso é verdade que vamos criar uma situação hipotética aqui. Imagine que tenha gelo só embaixo do coitado ali que está tentando fazer o carro pegar no tranco. Então, gelo embaixo dos pés do cidadão. O que acontece? As forças ali não podem mais existir, né? Está super liso. Então, quando a pessoa faz a força no carro e o carro reage, o que acontece? Não há como equilibrar aqui embaixo. Então, é nós que nos movemos para trás, dado que, digamos, a força do carro, a força de atrito aqui nos pneus ainda existe e também tem a questão da massa do carro. Esse exemplo é interessante porque está bem próximo da nossa realidade. O que eu quero fazer agora é uma coisa meio contraintuitiva. E com vocês aqui, bem distante no espaço, longe de tudo e de todos. Aqui não tem força gravitacional de nenhum planeta ou nenhuma estrela, não tem campo magnético, quer dizer, a gente está livre de qualquer influência. Então imagine o seguinte, uma caixa contendo duas esferas comprimindo uma mola. Quais são as forças que estão em jogo aqui sobre as esferas? Primeiramente, a força de expansão, a mola tentando se expandir, e essa força é contrabalanceada pela reação da caixa, que a esfera tenta avançar sobre essa parede aqui, a parede resiste. Então esse sistema está em equilíbrio e todas as forças se cancelam, portanto ele está parado ali no espaço ou em movimento retilíneo a velocidade constante. Essa, por sinal, é mais uma das leis de Newton. Agora imagine o seguinte, num passe de mágica, a caixa desaparece e as forças não estão mais em equilíbrio. O que você acha que vai acontecer? Tem mania de fazer pausa dramática, né? Mas se você pensou que as esferas vão adquirir uma velocidade constante em sentidos opostos, como está mostrado ali, você acertou. E é exatamente isso o que acontece. Agora vamos imaginar uma outra situação um pouco diferente em que uma das esferas é um pouco maior, né? Na verdade, no meu desenho aqui, bem maior. O que você acha que vai acontecer quando a gente soltar a mola, permitir que ela se expanda? Mais uma pausa dramática, né? Mas se você imaginou que a esfera da esquerda continua com a mesma velocidade e o mesmo sentido, e a da direita ela vai mais lentamente, porque ela tem muito mais massa, então essa é a resposta correta. Vamos ver as equações, né, que exprimem as leis de Newton, porque eu estou sempre falando aqui das leis de Newton. Então, durante o processo de aceleração, quando a mola está aplicando força sobre as duas esferas, meu ponto é o seguinte, repare que as forças são as mesmas, independente aqui do tamanho das esferas, porque a força da mola sobre elas só depende do quanto a mola está comprimida, né? O F igual a kx é a primeira observação que eu deixei aqui embaixo.
ação e reação têm a mesma intensidade, é o F igual a kx. Agora, as acelerações têm sentidos opostos, coloquei uma orientação aqui só para a gente poder se referenciar, mas o fato é que a intensidade dessas acelerações vai depender da massa. Porque como a força é a mesma, tanto na esfera pequena quanto na esfera maior, obviamente, a massa sendo maior, a aceleração tem que ser menor para dar a mesma força. Ok? Então, isso daqui é o que acontece no momento ou naqueles instantes onde a mola está exercendo força sobre as esferas. Agora, quando a mola não toca mais as esferas, então as velocidades elas permanecem constantes e vale não mais força vezes igual a massa vezes a aceleração, mas vale o princípio da conservação da quantidade de movimento, que é uma outra forma de expressar a segunda lei, força igual a massa vezes a aceleração. Então, a quantidade de movimento é definida como sendo massa vezes velocidade, e isso é constante. Agora, vamos analisar esse sistema. Em primeiro lugar, a quantidade de movimento não varia antes e depois da descompressão da mola. Por quê? Porque não há forças externas. Então, a quantidade de movimento antes de soltar a mola é zero, porque o sistema inteiro está parado. Então, imagina aqui zero no meu equacionamento. Depois de soltadas as duas esferas, né, que elas adquirem essas velocidades terminais V1 e V2, a quantidade de movimento também é constante, quer dizer, constante igual a zero. Então, elas têm que se anular, como eu estou mostrando aqui. Estou escrevendo aqui a equação, né? A quantidade de movimento da esfera aqui da esquerda, M1V1, mais V1 porque está no sentido de x, e a quantidade de movimento da segunda esfera, mais M2 vezes menos V2 aqui. O menos, porque a velocidade V2 é contrária à orientação do x que eu coloquei. Então, rearranjando os termos, a gente conclui que V1 sobre V2 é igual a M2 sobre M1, e aí, justamente, quanto maior a massa, menor a velocidade, justamente para poder equilibrar e balancear aqui a quantidade de movimento. Bom, a questão que a gente pode se colocar, porque, obviamente, né, vocês já estão vendo o paralelo com a propulsão de um foguete no vácuo, é como é que essa força pode ser gerada na prática, na questão de um foguete que não é esferas com molas, assim como eu estou mostrando. Então, vamos mostrar exatamente essa analogia e aí entrar, digamos assim, na parte do motor do foguete mesmo. A analogia que eu procurei fazer com vocês é a seguinte: a esfera maior aqui é a carga útil, representa a carga útil, o nosso astronauta ali, todo o sistema de suporte de vida. A mola, que contém energia elástica, na verdade, é a energia química do combustível. E essa segunda esfera, que tem que ser ejetada para poder produzir aquela força de reação, é a massa do combustível. A gente, às vezes, chama de propelente, até porque ele não precisa ser combustível. Pode ser água, por exemplo, e você aumenta a pressão, aumenta a temperatura com uma fonte externa de energia, pode ser uma reação nuclear, e é justamente essa água, alta pressão e alta temperatura, que vai expandir, ser acelerada e produzir a força de propulsão. Então, a gente tem o propelente aqui, né, representando essas esferinhas aqui que são ejetadas e produzem a força propulsiva do foguete. Então, a questão fundamental é o motor, né? Como transformar esse propelente, como dar energia para ele, para esse propelente, para essa massa de reação, de forma que ela se acelere, ela tem que ser acelerada, não tem como fazer diferente. Como fazer isso é que pode variar de caso a caso. Então, o que eu quero fazer com vocês agora é olhar em detalhe o motor do foguete. O motor pode ser de diversas maneiras, pode ser um motor iônico, pode ser um motor nuclear, como eu mencionei, pode ser um motor elétrico, pode ser velas solares, pode ser de diversas maneiras diferentes. A maioria esmagadora são os motores químicos, principalmente para os lançadores. Aliás, 100% dos lançadores são motores químicos. Eu não vou entrar no detalhe sobre toda essa zoologia dos motores, porque eu tenho um vídeo exatamente sobre isso e eu vou dar a referência daqui a pouco. Eu vou falar um pouquinho em detalhe aqui do motor químico, que é o mais comum. Então, quais são as partes principais? Obviamente, o tanque ali de propelentes ou combustíveis. Como eu disse, podia ser água, né? Então não é necessariamente alguma coisa que vai reagir quimicamente. Mas então, o tanque de combustível e comburente, aqui eu estou representando tudo em azul, sem distinção, por simplicidade. Ou a turbobomba,
e vai justamente injetar o propelente na câmara de combustão. Então, é a outra parte aqui do motor, a câmara de combustão. E depois da câmara de combustão é o bocal convergente-divergente. Esse bocal é que é o responsável para acelerar o gás. O que eu quero fazer com vocês agora é seguir três variáveis termodinâmicas, aqui começando da direita e indo na direção da esquerda aqui, da direção de aceleração dos gases. Eu quero seguir essa linha vermelha, que é a linha de temperatura, a linha verde, que seria de velocidade, e a linha azul de pressão. Normalmente, aqui no tanque, a pressão é de alguns bares, o suficiente para você armazenar criogenicamente, por exemplo, se for um par hidrogênio e oxigênio líquidos. Então, são tanques criogênicos, algumas atmosferas ali, uma pressão relativamente baixa. Obviamente, a pressão dentro da câmara de combustão é muito alta, quanto mais alta, melhor, maior a eficiência térmica do ciclo. Quem aspira esse propelente a baixa pressão e o coloca numa alta pressão é a turbobomba. Então, a pressão salta aqui de alguns bar para alguma coisa como 300 bar. 300 bar, inclusive, é a pressão do Raptor, motor da SpaceX, que equipa a Starship. Obviamente, também, a energia necessária para esse bombeamento vem aqui dos próprios combustíveis, mas eu não estou entrando nesse detalhe. Então, elevando a pressão, para a pressão na câmara de combustão, a temperatura pode subir um pouquinho, depende um pouco se é gás ou líquido, né? Mas, na medida em que a reação química aqui, nesse caso eu estou falando de motores químicos, há liberação de energia. Essa energia, na verdade, é absorvida pelos propelentes, pela substância, a gente vai chamar agora de gases de combustão, e essa energia, então, é absorvida para o aumento da temperatura. A pressão permanece constante, porque o gás está fluindo aqui através do bocal. E o que aumenta ali com a liberação de energia térmica é justamente a temperatura, podendo alcançar valores aqui de 3.000 graus. Por isso é que esses materiais são especiais para aguentar toda essa carga térmica, né? Alta pressão, alta temperatura. Mas nesse ponto aqui que eu estou mostrando com o mouse, então é o máximo energético dos nossos propelentes. Só que essa energia está na forma termodinâmica, pressão e temperatura, ou seja, entalpia, como a gente. A função do bocal, que vem dessa posição aqui para a esquerda, é justamente transformar essa energia termodinâmica em energia cinética translacional dos gases. E isso é feito através dessa geometria convergente e divergente. A primeira parte aqui é a parte convergente, a segunda parte é a parte divergente. E por que que o fluido, os gases de combustão, se acelera nessa seção convergente e divergente? Bom, essa primeira parte convergente é fácil de explicar, é só fazer analogia com um rio. Tá? Imagina que isso aqui é um rio, na medida em que ele vai se estreitando, o que acontece para que a mesma vazão mássica, a mesma quantidade de água, por exemplo, se fosse um rio, né, passe por unidade do tempo, a velocidade aqui do estreitamento tem que aumentar. Então, isso é exatamente o que acontece aqui na parte convergente. A parte divergente é um pouquinho mais complicado de explicar, porque justamente é contraintuitivo, né, não faz parte do nosso cotidiano, a gente não experimenta escoamentos supersônicos aqui, esse é o ponto. O escoamento, aqui na garganta, a gente chama de garganta, ele se torna supersônico, aqui o número de Mach é igual a 1, ou seja, a velocidade do escoamento aqui é igual à velocidade do som, naquele conjunto de gás, e a partir dali o escoamento fica supersônico. E aí a lógica é inversa, mas eu não vou entrar nesse detalhe aqui, porque justamente também tem um outro vídeo, e eu vou mostrar isso para vocês até no próximo slide. O fato é que, olhando aqui nos gráficos, né, a velocidade aumenta continuamente aqui ao longo do bocal, tanto na seção convergente ela aumenta, quanto na seção divergente. Essa é a parte intuitiva, né, ou contraintuitiva, daí a impressão de que a velocidade voltaria a diminuir, mas não, como ficou supersônica, ela continua aumentando. E aí, obviamente, a pressão vem caindo, a temperatura vem caindo, com toda essa energia aqui, que estaria armazenada na linha vermelha, digamos assim, e na linha azul, se transforma em energia cinética e, com isso, a velocidade pode aumentar a valores que vão além de 3.000 metros por segundo, por exemplo. Então, esse é o mecanismo responsável pela aceleração dos gases. Agora, a questão das forças. Esquece o foguete, né? Esquece a câmara de combustão, pensa só nos gases. Se eles estão sendo acelerados, alguém está aplicando força sobre eles.
Esse alguém é justamente o bocal. Então, o bocal exerce força sobre os gases, são essas setas azuis aqui, todas essas setinhas aqui. Obviamente elas estão nas paredes aqui, mas eu não quis poluir muito a minha figura aqui. Mas então a soma de todas essas setinhas azuis, que são as forças que o bocal exerce sobre o gás, somadas, dão uma força, uma seta grandona aqui, que é justamente a força que acelerou o gás até aquela velocidade ali de 3.000 metros por segundo. Parênteses, esse 3.000 metros que eu falei aqui, obviamente, em relação ao bocal. Tem que considerar o foguete estar se deslocando também com uma outra velocidade. Mas, lembramos de Newton, né? Ação, eu tenho uma reação. Então, a reação à força de aceleração do bocal sobre o gás são forças, as setinhas pretas aqui, do gás sobre o bocal. E somadas todas dão essa setona aqui, tá? E essa é a força que vai acelerar o foguete. Então, para, vamos dizer assim, fechar a explicação, essa massa de reação, que são esses gases sendo acelerados aqui, eles vão funcionar como se fosse o apoio. É como se fosse o chão ali do meu primeiro exemplo, quando a gente tentava empurrar o carro. A gente empurrava o chão para trás e o chão empurrava os nossos pés para frente e com isso a gente conseguia empurrar o carro. Aqui é a mesma coisa, né? Os gases estão sendo empurrados para trás e ele reage e nos empurra para frente. Isso não depende de você estar no vácuo, tá? É simplesmente ação e reação. E falando ali dos vídeos que eu prometi dar referência, né? Eu comentei com vocês os diferentes tipos de motores de foguete, diferentes tipos de combustíveis. Então, são os dois primeiros vídeos aqui da série sobre engenharia aeroespacial, esses dois primeiros aqui, motores e combustíveis. Se você está interessado um pouco mais na termodinâmica do bocal, tem esse outro vídeo aqui que também é bastante interessante. A gente faz até um cálculo, uma planilha Excel, para calcular um bocal e eu explico direitinho aquela questão da aceleração dos gases. Mas vamos lá, para terminar, eu queria mostrar uma joia que eu achei aqui na internet para vocês. Porque é o seguinte, essa questão da força propulsiva no vácuo, ela não é trivial, na verdade, e surge bastante frequentemente. E, momento confissão, eu mesmo fazia alguma confusão e olha lá, até o meu primeiro ano de faculdade. Eu lembro que um professor de Física 1 me fez uma pergunta e a minha resposta completamente errada. Eu até sabia aplicar bem as fórmulas ali da primeira lei, da segunda lei e tal, mas o conceito mesmo eu não entendia muito. E essa questão aparece nesse filme aqui, Destination Moon, eu acho que em português é A Conquista da Lua. Eu deixei o link aqui para vocês, ele tem integral no YouTube, vale a pena dar uma olhada, é um filme de 1950. E a história é o seguinte, é uma espécie de cientista, uma espécie de Von Braun, que tenta convencer um grupo de empresários, como vocês estão vendo aqui, o personagem que eu estou falando aqui é o Von Braun, seria esse sujeito que está aqui atrás. E para tentar convencer os empresários a investir na construção desse foguete, que o levaria à Lua, ele apresenta um desenho, né, o desenho do pica-pau, para explicar como é que funciona a propulsão do foguete, porque justamente essa era a questão que as pessoas se colocavam, né, os empresários se colocavam. Vamos assistir aqui, vale a pena, depois eu volto e comento algumas coisinhas com vocês. Vamos lá. I'm a busy man, dragging me all the way down here to talk about a rocket to the moon. It's ridiculous. Comic book stuff. It'll never get off the ground. No propellers. That same principle applies to rockets. It is the same shotgun kick of the explosives that throws the rockets forward. That kick, incidentally, is quite independent of the air around the rocket. It works just as well in a vacuum, or in outer space, which is a vacuum. Então é isso, eu obviamente cortei alguns trechos e coloquei uns balõezinhos aqui para traduzir as partes mais importantes. Bom, esse filme aqui, 1950, os efeitos especiais, se vocês olharem hoje, né, são risíveis em relação, por exemplo, a filmes como Gravity, né, Gravidade, que também, por sinal, contém erros conceituais, mas, digamos assim, são licenças poéticas.
Feito, então, pessoal, eu agradeço, são sugestões que vocês estão deixando ali nos comentários, e eu estou procurando atender a todos aqui na medida do possível, na medida do meu conhecimento. Certo? Qualquer dúvida, entre em contato e até mais.